Oi pessoal, sou Miguel Chain, esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo de volta do Arnold, mas ainda não acabou o assunto do Arnold South America 2019. Eu fiz alguns vídeos no final de semana, não tive a chance de editar, tava com muita correria lá. Eu cobri o show para Muscle Contest, cobri o show amador, mais de 600 atletas, cobri o show profissional. Foi um fim de semana muito intenso, muito corrido para mim, fiz muitas entrevistas. Tem muitas entrevistas publicadas no meu Instagram TV, lá no meu perfil, então segue lá, é @MiguelChain. Tem algumas para sair entre hoje e amanhã, então se você ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Eu tô sem voz ainda de tanto falar, de tanto gritar, de tanto entrevistar as pessoas, e quem tirou foto comigo me encontrou lá no ar, obrigado de coração, obrigado pelas palavras amigas, pelo incentivo. O apoio de vocês é muito importante e eu espero encontrar vocês no próximo e encontrar mais gente ainda. Para mim é um grande prazer. Então a gente vai falar hoje, eu tô aqui de frente com o computador, vou fazer um review da Open, eu vou fazer um review da Open Pro do Arnold, onde o Brandão ficou com excelente segundo lugar, o Juan Morel venceu. Então eu vou analisar pose por pose dos top 4. Vamos lá, vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Para mim, primeiramente, é uma honra poder ter presenciado um show como esse. Foi o maior show da história do bodybuilding nacional. Tinha muita gente, o público foi a loucura, o pessoal gritava. Vocês podem assistir aí os vídeos que eu postei da apresentação, a gente ouvia a energia do público, a energia positiva que se criou ali, a torcida pelo Brandão. Foi maravilhoso, foi uma experiência única. E quem não foi, perdeu. Mas eu convido vocês já a curtirem daqui 2 semanas o Muscle Contest Nacional. A gente vai ter um show profissional 212, a volta de Eduardo Correia, o Alex dos Anjos estreando, o Fabrício Moreira estreando, Lucas Coelho, que estreou esse fim de semana, estreando também na 212, Maradona, mais um monte de gente boa. Vai valer muito a pena conferir esse show. Então, já começando aqui, duplo bíceps de frente. Foi muito perto, né? Na verdade, o Brandão tinha pontos fortes que o Morel não tinha e vice-versa. Mas a gente pode observar já de cara que o volume do Morel... O Morel tem um frame um pouco maior, ele é um pouco mais alto que o Brandão. Tem a estrutura de ombros aqui, a cintura escapular um pouco mais larga. E a cintura dele é tão controlada quanto a do Brandão. É um pouquinho mais larga, mas a do Brandão também não fica tão atrás. E o volume geral do Morel é muito bom. Ele perde no volume de quadríceps, né? Ele perde para todos aqui, são os quadríceps menores do grupo. Mas ele estava muito seco, muito bem condicionado. Dá pra ver as veias subindo aqui pelo abdômen. E eu vou falar pra vocês, eu vi esse cara de perto, bem de pertinho. A foto não vai justiça. E mais uma coisa, essas fotos foram tiradas todas por mim. Foi uma honra também poder fazer um vídeo hoje para vocês. E é uma honra para mim estar aqui comentando esses fatos e comentando as fotos que eu mesmo tirei. A gente sabe que o ideal é fazer em vídeo, o ideal para julgar um físico é julgar pelo vídeo. A foto a gente pode pegar um momento ruim, mas eu garanto, eu tirei muitas fotos e peguei as melhores. E pra gente entender melhor como é julgamento, entender melhor como a gente faz para analisar um físico, as fotos, uma imagem estática, é muito mais didática. Então o Morel bem seco, cintura bem controlada, até fazia um certo vácuo aqui no abdômen. Ele fez um vácuo maior que esse no bíceps de frente, mas quando eu pegava o vácuo dele eu não pegava bem mais ninguém, então eu preferi pegar essa foto aqui. Os quadríceps bem, as coxas bem vascularizadas e começando de baixo para cima. O Morel panturrilha nenhuma, né? Na verdade, dá pra dizer aí que o Akin Williams tem boas panturrilhas, a dos Brandão também são muito boas, mas não são nada espetacular, né? Então, na média, aí, no nível normal da FB profissional. Quando a gente fala em coxas entre Brandão e Morel, o quadríceps do Brandão estava cortado, estriado, seco, com veias. O do Morel estava bem menor, tinha até uns cortes, mas o volume, as pernas de frente do Morel perdiam feio para as do Rafael Brandão. O Essa Obaid tem umas pernas que são até grandes, mas a pele dele é bem ruim, né? Veja, aqui tem estrias em vários lugares, aqui no peitoral, nos dorsais, no abdômen. Não é um físico bonito, não é uma pele bonita de ver, é um físico grande, já foi muito bom, mas não é mais um físico esteticamente agradável. O Akin Williams, essas fotos são das prévias. Tem uma entrevista, eu quero convidar vocês para assistirem essa entrevista lá no meu Instagram, @MiguelChain,
que eu fiz com o Joaquim Williams e o Oscar Ardon, o técnico dele, logo após as finais. O Joaquim teve um problema no embarque e foi o seguinte, ele chegou no aeroporto lá em Nova York e descobriu que precisava de visto para entrar no Brasil. Ele perdeu esse voo, obviamente, foi correndo para o consulado, conseguiu rapidamente o visto. Quando ele voltou, o voo dele foi cancelado. Então ele chegou horas antes das prévias e ele estava com bastante retenção de líquido. Ele estava aqui com 260 libras e nas finais ele foi com 248. Então ele perdeu 12 libras das prévias para as finais, quase 5,5 kg de água aí que foi embora. O Oscar Ardon me disse que ele pretendia chegar com 248 libras nas prévias e melhorar ainda mais para as finais. Caso ele tivesse feito isso, teria trazido problemas para o Brandão. Sérios problemas, inclusive. Tanto que o Joaquim ficou em quarto lugar nas prévias, o Essa em terceiro, mas ele melhorou tanto nas finais que ele subiu uma posição e acabou ficando em terceiro. As pernas dele muito grandes, quadríceps estão estriados, essa pose não é melhor dele para quadríceps, a gente vai ver daqui a pouco como que tava as coxas desse cara. Aí aqui a linha de cintura do Brandão bem controlada, do Morel também. Os dorsais também bem pau a pau, peitoral bem parecido. Os braços do Morel eu não gosto muito, não tem muita definição aqui dentro entre bíceps e tríceps, não tem uma separação muito boa. Os do Brandão já tem uma separação melhor, a gente vê uma linha bem visível aqui entre bíceps e tríceps. Os braços do Joaquim eram os melhores aqui nessa pose, bíceps bem redondão, bem uma bolota, bem dividido e com volume bem grande. O Joaquim tem os dorsais bem altos, mas eram também os dorsais mais largos e o peitoral mais espesso. Aqui ele estava mal condicionado mesmo. De uma maneira geral, aqui a gente pode dizer que nessa pose o Brandão tinha linhas melhores, uma boa definição, cortes mais profundos, coxas melhores e o Morel tinha mais volume, enquanto tinha uma definição em condição tão bom quanto o do Brandão. Vamos para a próxima pose, que é a expansão de dorsais aqui de frente. Nessa pose fica ainda mais claro a vantagem de volume do Morel. Ele fica bem mais largo, né? Mesmo colocando a mão bem aqui na frente, ele não reparem como o Brandão coloca a mão bem do lado do oblíquo, bem na lateral do tronco. O Morel ele põe a mão bem na linha aqui, ó. Vejam só onde divide. Aqui é o reto abdominal, aqui é o oblíquo do Brandão. Ó, a linha que divide um do outro. E onde está a mão do Brandão? Bem na lateral. Olha aqui, o reto abdominal do Morel, onde a mão dele está? Bem na linha onde divide o oblíquo com o reto. O Joaquim também faz a mesma coisa. E isso deixa o cara mais estreito aqui, ó, de cotovelo a cotovelo. E pode dar uma impressão do cara ser mais estreito. Porém, mesmo assim, o Morel ainda está mais largo que o Brandão. E nos dorsais, nos ombros também mais largo. Mais volume, né? Mais espessura aqui no peitoral, mais volume de braço nessa pose. Mais uma vez as coxas do Brandão têm vantagem, mas no volume geral é do Morel. O Essa, o Baíde aqui, mas também sem muitos cortes, né? Já foi secando mais, vascularizando a perna, mas não é um físico tão competitivo assim de frente. E olha só o Joaquim Williams, olha só a estriação no quadríceps dele. Vou falar para vocês, pessoal, isso aqui ao vivo tava fenomenal. A estriação da perna do cara fantástica, nas finais mais ainda. Físico incrível, é um cara fantástico. Então aqui o Brandão, mesma coisa, o Brandão com boas linhas, boa estética, mas o Morel ainda tendo uma pequena vantagem pelo volume geral. Próxima pose, peitoral de lado. E aqui as coisas começam a se complicar um pouco pro Brandão. Enquanto eu tava lá, pessoal, sinceramente, tava assistindo o show, todo empolgado. Eu quero muito ser imparcial, meu papel de jornalista é esse, eu preciso ser imparcial, preciso dar a notícia sem distorcer. Mas eu vou confessar, estando lá era muito difícil ser parcial, era difícil não torcer pro Brandão. Eu sou um amigão do Brandão, gosto muito dele. Tem gente que fala que eu não gosto, tem gente que não entende muito o que eu falo às vezes. Quero até fazer um desabafo aqui. No outro vídeo que eu postei do preview do show, das previsões do show, no mesmo vídeo teve um cara comentando assim pra mim, fez um comentário super mal educado, depois se desculpou, se tratou, mas enfim, se eu não falo nada, o cara ia ficar me maltratando ali. Me chamou e falou assim, seu comédia, seu frango do caramba, não sei o que, você não gosta do Brandão, o Brandão vai ganhar esse campeonato e vai esfregar o troféu na sua cara, não sei o que. Aí no mesmo vídeo um outro cara comentou assim, você fica puxando o saco do Brandão, pra você o Brandão é melhor em tudo,
e o Brandão não sei o que, e não é tão bem assim, você tem que valorizar os americanos. Então, às vezes tem gente que não entende muito bem, né, o que a gente tá falando. Mas assim, eu fico feliz que a maioria entenda. Que entenda que eu sou amigo do Brandão, que eu torço muito para que ele vença, que eu quero muito que ele ganhe. Mas eu preciso retratar aqui a verdade. Então, voltando, aqui começava a complicar. Porque enquanto de frente o Brandão tinha uma grande vantagem nos quadríceps, de lado essa vantagem desaparecia. Apesar de ter uma boa separação entre o quadríceps femoral, falta volume de femoral no Brandão e sobra volume de femoral no Juan Morel. Até dá pra ver veias aqui, né? De tão seco que ele tava. Então as coxas do Morel de lado, elas são superiores às do Brandão. Braço muito superior, muito mais volumoso, muito maior, o ombro muito maior, uma boa separação entre tríceps braquial e bíceps. O Brandão também tem um braço lindo, um braço muito bom, até uma separação entre ombro aqui e braço melhor, mas o Morel tem muito mais volume. Nessa pose também a gente pode ver que ele tá mais largo, ele não estava bem centralizado no palco, mas olha como ele tá mais largo do que o Brandão. Se bem que não é muito justo falar isso, que estava meio de lado aqui, não sei se dá para considerar. Mas o peitoral muito espesso, com estriações. O Brandão também, um peitoral muito bom. E o Brandão fez uma pose muito boa aqui, mostrou os serráteis, ele deu uma giradinha no tronco para trincar os serráteis e os oblíquos, que acho que foi fenomenal. É um físico muito estético. Os americanos, eu conversei muito com os caras da Muscular Development americana, o Ron Harris, e alguns outros caras lá, o Giles Thomas, eles falaram assim que o Brandão daqui uns anos vai ser... Inclusive falaram que ele vai ser muito bom daqui a alguns anos. E o José Raymond, da 212, falou assim, usou esses termos lá na MD. O Rafael Brandão, dentro de alguns anos, vai ser um pesadelo para todo mundo na Open. E é verdade. Mas seguindo, então ele estava com belas linhas, mas o volume do Morel, né, estando tão bem condicionado quanto, dava uma vantagem. Aqui a coxa do essa gigantesca de lado também, mas os braços grandes, mas a gente vê menos detalhe, né? O braço é uma coisa só, uma massa sem muita definição, o ombro com aspecto esquisito, não estava muito legal. Ou aqui em Williams também o quadríceps muito grande, o femoral não tão grande assim, mas uma boa pose de lado, os glúteos vibrando. O braço, que na dupla bíceps de frente era muito bom, aqui ficou um pouco estranho, né? Porque ele estava com bastante água. É um cara gigantão, mas tem que estar bem condicionado, bem seco para poder fazer algum estrago. Aqui o duplo bíceps de costas, e aí a gente vê aqui o Brandão aqui até mais largo nessa pose, né? Ele conseguiu trazer essa largura, mas a espessura das costas do Morel é muito maior. Ele tem um aspecto 3D muito maior. O Brandão a gente vê aqui uma coisa meio... não tem aqui, ele tem divisão muscular, ó, aqui termina o grande dorsal e começa aqui a parte de cima das costas. Essa dobradinha que ele dá aqui, essa erguida de peito que ele dá para contrair isso, eu não gosto muito, gera essas dobras na pele. Ele faz isso para quê? Para o tronco ficar mais baixo e dar um aspecto mais largo. Mas gera essas dobras aqui na pele, esconde um pouco a região lombar dele. Eu preferia ver ele com o tronco como o do Morel, mais reto, porque a gente consegue ver mais os dorsais. Veja, o Morel tá assim, o essa tá assim, e o Brandão tá se curvando bastante para trás. Enfim, ele tem bastante divisão, a gente vê o trapézio bem dividido, os dorsais, mas o Morel a gente vê que tem mais espessura, muito mais volume, assim como o Akin. O Akin não é tão bom de costas assim na largura nessa pose, mas ele tem uma espessura muito grande. A gente vê que são dois calombos aqui de baixo e ainda tem em cima, e dá um aspecto tridimensional que o Brandão ainda não tem. Mas ele vai conquistar isso, obviamente. Costas é um grupo muscular difícil, mas em prol do Brandão ele tinha os femorais aqui bem cortados, o do Juan Morel não estava tanto assim, o Akin também estava com eles bem cortados. Essa pose aqui, essa foto só pus para chamar a atenção, essa transição eu acho muito importante no bodybuilding. É uma remada, vejam que ele puxou, nessa hora o Brandão estava chamando o público, mas o Morel ele ficou muito tempo nessa transição, ele ficou vários segundos, assim, 5, 6, até uns 10 segundos talvez, segurando essa pose. Sempre que ele ia fazer a expansão de dorsal, ele segurava muito. Por quê? Para enfatizar justamente esse volume que ele tem na parte baixa do grande dorsal,
que forma um degrau aqui, ó. Aqui são os eretores da espinha, né, que saem aqui da base da pelve e vão até lá em cima, que conferem esse aspecto tridimensional e espesso, e a árvore de Natal. Mas para ter a árvore de Natal, a gente precisa de ter a parte baixa da dorsal bem desenvolvida. E ele segurou aqui justamente para enfatizar isso. E isso faz uma diferença grande. Ó, o glúteo bem seco, vascularizado, veias aqui. O Brandão até conseguiu mostrar bem aqui essa região lombar, mas reparem, falta um pouco aqui ainda de espessura nos dorsais. Mais uma foto aqui também, né, dessa, pra gente ver mais uma vez. O Brandão tá aqui já armando a pose, vejam a diferença, né, de espessura e de maturidade muscular nas costas. Isso dá uma imensa vantagem pro Morel. E aqui a expansão propriamente dita. Então reparem, o Morel, o que vale muito aqui é a expansão, é a largura, que o Morel conseguiu ganhar largura em cima do Brandão. Mas reparem como a gente vê que tem espessura, tem calombos, parece um mapa de montanha. Aqui o Akin mais ainda, olha como o trapézio dele é alto, é elevado. Reparem aqui nessa luz que fica aqui, nessa parte mais clara, onde bate a iluminação e aqui faz sombra. Vejam como isso aqui é um calombo alto. Vejam como o do Brandão é mais plano, porque falta espessura nos eretores de espinha, falta espessura nos romboides do trapézio. O Morel também tem isso um pouco mais espesso. Reparem como é diferente. Olha essa sombra bem grande que faz aqui, porque essa região é uma região que se destaca bastante, sobe bastante. Então é isso, pessoal. As poses de costas têm uma vantagem, um peso muito grande, e o Morel soube se utilizar delas. Aqui é a pose de tríceps de lado, onde o Morel, mais uma vez, as coxas dele tomam conta e ganham também, recuperam o espaço perdido nas poses de frente, né? A gente não fica uma diferença tão grande assim. O Brandão é muito estético nessa pose. Confesso que não peguei a melhor contração de abdômen dele aqui, ele estava soltando o ar e relaxando. Mas o Morel aqui estava girando o corpo, estava com uma boa marcação, mas acredito, o Brandão estava com uma marcação boa de oblíquos e conseguiu mostrar bem isso nessa pose. O ombro do Brandão começando a estriar, ele foi melhorando ao longo das prévias, ele chegou meio retido e foi secando e mostrando mais cortes. O Morel se manteve bem, então a gente não vê, a gente vê aqui ó, cortes, pequenas estriações aqui, nada no Morel, mas o Morel com o tríceps bem separado do bíceps, o Brandão também com o tríceps bom, e uma separação de tríceps e ombro muito boa. Essa Obaíde, vejam só, uma massa, uma maçaroca toda junta aqui. Não dá pra saber o que é ombro, o que é tríceps. E o Akin Williams girou bem aqui de frente. Ele fez a pose de lado, mas girou. Tem sido uma tendência essa no Pro. Os caras fazerem ele se virar. Ele contrairia mais aqui ainda. Mas para eu pegar essa pose dele, eu teria que perder a dos dois aqui, que era o mais importante. Quadríceps estriados e tudo mais. Essa pose aqui, essa foto só quis pegar uma transição do abdominal e coxa, mas vejam, estrias aqui no essa obaíde, estrias aqui. Ele foi murchando e perdendo condicionamento ao longo das prévias. O Morel, as coxas dele falta bastante coisa, né? De frente, ele vem se esforçando muito. Ele treina muito pesado, chegando até fazer agachamento com 7 anilhas de 20 cada lado, que dá 300 quilos. 300 quilos juntamente com a barra. Então, quer dizer, problema de joelho ele não tem, ele treina que não vai mesmo. O Brandão aqui já armando a pose, um quadríceps lindo, né? O formato do quadríceps dele é muito bonito, o formato, o shape dele nessa pose fica fantástico. Mas o que eu queria pegar aqui era a estriação de quadríceps do Akin. Olha só. Estriação, estriação, estriação. Estriação no vasto lateral também. É muito bonito de ver isso aqui pessoalmente. Vocês não acreditam como que era. Realmente, a foto não faz justiça. E aqui a última pose, Most Muscular. O Brandão fazendo aqui um Most Muscular. Morel também. Volume conta muito nessa pose. Eles bem cansados aqui já. E só manteve aquela tendência do volume do Morel, que estava muito bem condicionado, tomar conta. E vejam aqui uma bela foto da panturrilha do Brandão, né? Um bicão aqui, muito legal. Então, pessoal, é isso aí. Foi um show muito competitivo, muito disputado. Esses foram os top 4. Os brasileiros, a gente teve ainda o Tom Aragão em nono. O Lucas Coelho, que deu um show à parte na coreografia. Tem a coreografia dele no vídeo anterior, onde eu mostro as finais.
E o James Bond, nosso novo Pro, parabéns James. Ficou com a 7ª colocação, um honroso 7º lugar, primeiro show profissional dele, muito bom. Ele competiu na 6ª e já subiu no Pro no mesmo dia nas prévias. Assim, guerreiro, manteve condicionamento. Tenho muito orgulho de vocês brasileiros e a gente vai ver vocês brilhando muito na Pro League ainda. E é isso, o Brandão com linhas lindas, uma definição muito boa, diferente do outro Arnold que ele foi murchando ao longo das prévias um pouquinho, aqui ele se manteve bem, foi secando, tirando a água, melhorou o condicionamento. Isso é um bom sinal porque mostra que o Chris Aceto está aprendendo a entender melhor como funciona a resposta do Brandão nesse tipo de situação, e isso pode ajudar muito em shows futuros. O próximo passo do Brandão deve ser o California Pro no mês que vem. Eu entrevistei ele também, vai sair acho que hoje ou amanhã a entrevista, eu estou editando, assim como a entrevista do Juan Morel logo após o título. Imperdível também. E é isso, o Morel volumoso, talvez a melhor condição da vida dele, muito seco, muito vascularizado, ganhou o show, unanimidade dos vídeos, todos escolheram o Morel como vencedor, todos escolheram o Brandão como segundo lugar. Terceiro e quarto ficou ali uma disputa entre prévias e finais. Eu vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chaim, até a próxima.